Então vamos pedir a Deus esse dia da celebração em que Jesus faz memória ao amor, vamos pedir que que a Nossa Senhora nos cubra com o seu manto e nos faça verdadeiros instrumentos da paz e do amor, para que nós consigamos encontrar no irmão a necessidade, ou encontrar para o irmão a forma de atender às suas necessidades e levar a ele o amor que nós esperamos receber deles. E lembrando sempre aquilo que Jesus colocou, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres. bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e agora na e hora na de hora nossa de morte. nossa morte. Amém. 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 Muito bem, vamos lá. Quem faz aí a primeira leitura? Eu posso fazer. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera, então, se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usuário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode Faça a fazer, segunda. Suzane. Tá ok. Faz. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim, vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Graças a Deus. Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. As leituras dessa semana são curtinhas, né? Então, Sim, diferente das outras, que É. foram longas. Oi, Mateus. Boa noite, Mateus.
Boa noite, Matheus. É o nosso decano, né? É. Seu José é o nosso decano, especialista em oração dos fiéis. Ah, sim. É. Não acredito. Vocês acreditam, né? Não acreditam nele, não. Eu acredito. Saber quantos Eu cafés, acredito, Zé. saber quantos cafés eu já peguei para ele. Ei, campanha política. E aí, gente, o que a gente tem de pontos-chave nessa primeira leitura? Nós não devemos explorar os irmãos, né? Principalmente os mais necessitados. Agir com amor e justiça, não se aproveitando das fragilidades e momentos de dificuldades. Emprestar sem exigir retorno ou retribuição, né, quando ajudamos. Isso, amar o próximo sem interesse. Bom, a gente tem que pensar aqui, minha visão, lógico, né? Nós temos que pensar aqui, primeiro, como é que Deus era visto pelas comunidades. Vamos fazer uma retrospectiva. Nós estamos aqui no livro Ele do era o Êxodo. quê, Zacarias? Como Deus era Visto. visto pelas Tá. comunidades, como ele era visto pelo povo. E a gente vamos retornar aqui, nós vamos um segundo livro. Vamos voltar um pouquinho, vamos pensar no livro da criação. Nós temos Deus, embora em muitos momentos Deus se apresente como severo, rigoroso, né? Manda matar centenas de pessoas, determina a destruição. Ele sempre volta e dá uma chance de continuidade. Então, se nós pegarmos lá, vamos começar com Adão e Eva. Adão e Eva têm os filhos cometem o fratricídio, mas mesmo assim, Deus não pede para o sangue de Caim, o sangue de Abel, em compensação ao sangue que Abel derrubou de Caim. Ou é o contrário? Caim matou Abel, Caim matou Abel. Então, ele não pede o sangue de Caim para compensar o sangue de Abel. Ele ele expulsa Caim e fala que ele constituiu um novo povo. Então, ele não tem essa índole destrutiva. Tá? Essa é a ideia de Deus, embora muitas vezes ele seja colocado como o Deus da guerra, como o Deus guerreiro. Castigador, né? Deus castigador. Mas se a gente pegar lá do comecinho, aí vai vindo, nós vamos ter a questão de Sodoma e Gomorra. O que Ló fala para o anjo? Mas, Senhor, se houver 10 pessoas, não salvarás toda a população? Mas se tiver 5, aliás, começa com 50. Vai com 50, se tiver 50. E se tiver 25? E se tiver 10? E se tiver 5? Aí o anjo fala o que para ele? Se tiver uma, eu preservarei. Só que não tinha. Tanto não tinha que a própria mulher de Loki, de Loki não, de... Ai, deu branco no nome. Qual é o nome dele? Fugiu o nome. Me fugiu aqui o nome dele, peraí. Estátua de sal. A mulher dele vira estátua de sal. É. Hã? Fala para o Ludinho no Google. Peraí, gente. Destruição de Sodoma e Gomorra. Então, toda essa questão, né, ela acaba sendo levada, perdoada. Labão, Jacó, que é o primo de Abraão. É o primo de Abraão. Abraão estava preocupado com ele. Não é Ló, não, né? Ló, é ele mesmo. É Ló. Né? Então, quando Ló vai fugindo, o que acontece? A própria esposa de Ló
ela quer voltar para aquela situação antiga, para aquela situação onde a vida era de pecado e acaba virando uma estátua de sal. Tá? Então você tem todo esse questionamento. Nós vamos ter a presença de Abraão e o sacrifício de Isaac, onde... Por que a gente tem essa questão do sacrifício de Isaac? Porque na realidade era comum os povos sacrificarem crianças para os deuses. Então, a honra do pai era ter o filho sacrificado em Era, Deus. Zacarias, era só o primogênito, né? Normalmente, dependendo do povo, sim. Às vezes eram crianças escolhidas entre as famílias. Variava de povo para povo. Mas o sacrifício humano de crianças era comum. É diferente, por exemplo, dos astecas, que também sacrificavam seres humanos, mas sacrificavam adultos e não crianças. Pelo menos pelo que eu sei da história, o sacrifício dos astecas era mais voltado aos adultos, principalmente aos capturados. Então, destruíam os inimigos, sacrificando eles em homenagem aos deuses. Bom, mas voltando para o texto. Aí você vai ter todos... Então, Pode falar, Neixe. eu ia falar da leitura. Pode falar. Porque aqui eu vejo assim como uma advertência, né? Que aqui que o Senhor faz. Que aqui está falando, né? Se maltratados gritarão por mim, eu ouvirei o seu clamor, né? Mas ele fala que quem não fizer do jeito que é para ser, né? Do jeito que ele quer, que ele matará as espadas, as mulheres, né? As mulheres ficarão viúvas e os filhos vão ficar órfãos, né? Mas depois, lá no final, ele coloca, né? Que se, assim, o que eu entendi, né? Que tudo caminhar do jeito que for para ser, né? Por exemplo, se devolver a túnica antes do pôr do sol, se não cobrar juros, ele será misericordioso. Então, eu ia chegar nesse ponto aí, tá? O que acontece aqui? A gente tem o povo israelita, né, o povo de Israel, ele tem uma visão de que Deus o protegerá sobre tudo. Aí o Êxodo dá um puxão de orelha exatamente nisso. Não é porque você é israelita que você tem o direito de fazer o que você bem entende. Que aí é onde entra isso que você falou. Quando as viúvas, quando você maltratar alguém e eles gritarem por mim, eu vou escutar. Ou seja, mesmo que a pessoa que esteja gritando não seja israelita, que não seja do povo de Israel, não seja daquele povo de origem, Deus vai escutar. Agora, o que Israel fez com essa estrutura essa estrutura teocrática que eles tinham? Eles fazem exatamente o que Deus está criticando aqui no Êxodo. Eles sacrificavam os próprios irmãos, não no sacrifício de templo, não no sacrifício de morte, mas no sacrifício de trabalho. Lembra dos trabalhadores da vinha? Lembra da parábola do rei, dos devedores do rei? Um devia uma fortuna e o rei perdoa, o outro devia algo como, tipo, 6 meses de trabalho e o cara manda ele pagar naquele instante. Então, mais ou menos a mesma coisa. O próprio povo de Israel acaba fazendo isso, desenvolvendo essa estrutura que esmaga, que comprime, que oprime o necessitado. Aqui, lógico, Deus coloca de uma maneira radical. Se você for emprestar dinheiro, não cobre juros. Quando ele fala não cobre juros aqui, ele não está, o texto bíblico, ele não está falando no sentido de você não tem que ser remunerado pelo seu trabalho, mas ele está falando no sentido de que eu posso ser remunerado, eu não posso exagerar na remuneração. Seria a mesma coisa. Poxa, peraí, eu pego a túnica como garantia e entrego a túnica para o cara dormir, então quer dizer, eu perco a minha garantia, e o cara não vai pagar, a túnica já está com ele. O que ele quer colocar aqui é
o rompimento daquela situação de exagero, aonde a cobrança é maior do que o próprio fato gerador da dívida. Porque assim, se a gente olha, vê uma certa rigidez, né? Então, você tem que fazer uma interpretação dessa palavra, né? Não dá para você chegar assim e jogar ela como se ela fosse um fato único e verdadeiro. Sim. Você tem um texto que você vai construir e você vai trabalhar na medida que você vai tendo esse desenvolvimento. Mas acaba sendo uma advertência, né, Sim, Zacarias? é uma advertência. Que é para todos nós, né, no nosso dia, observar como que a gente está agindo, né? Então, uma advertência, porque assim, não é que Deus cobra. Quem cobra somos nós mesmos, né? Porque quando a gente faz algo que vê que não foi legal, a nossa própria consciência cobra, né? Ou deveria cobrar. Oi? Ou deveria cobrar. Sim, sim. Nós cobramos ou deveríamos cobrar. Nós deveríamos ter Certo. essa atenção, onde entraria o perdão. Se eu fiz algo contra o irmão, então que eu vá até o irmão e peça perdão para ele antes de chegar no altar e fazer a minha oferta. Lembra da outra parábola de Mateus? Tá? Então, essa construção de misericórdia, tá? Que vai, e eu estava falando aqui, usando um exemplo hoje, né? O que a gente poderia colocar nessa questão dos juros abusivos? Quando você pega, por exemplo, os juros de um empréstimo consignado de 12% a 13% ao ano, contra um juros de cartão de crédito de 100 e tantos por cento ao ano. Então, quer dizer, é exorbitante. Ele tira a possibilidade de você realizar um projeto de Deus. O outro, ele é uma cobrança mais justa, uma cobrança mais fiel, mais digna de ter de acontecer. Tá? Então, essa diferença também a gente tem que estar pensando. Mas, porque assim, olha, para você ver, né? Esse fato que aconteceu ontem nessa escola, lá de Sapopemba, é uma questão que você, por exemplo, na hora que eu estava rezando, né, lá pela família da criança, da jovem que faleceu, né? Aí você fica, né? Você reza por esse rapaz que também fez né? Tirar a vida de uma adolescente, fazer o que ele fez. Aí o que eu fiz? Pedi misericórdia por ele, né? O que você vai fazer? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é a justiça que vai determinar, né? Então, e você vê, é algo que a gente tem que pensar na macro situação e não na situação individual. O menino sofria bullying. Ela era uma que promovia bullying. Então, tanto que você vê, o pessoal fala, teve um massacre na escola. Não, não teve massacre. Ele foi dirigido a quem ele ia atingir. Tá? Ele foi dirigido em quem ele queria atingir. Então, ele atirou em quem promovia contra ele algo. E no caso dela, ele levou ela para fora da sala e atirou na cabeça por trás. Então, ele tinha o intuito de matar ela, né? De destruir ela, porque na cabeça dele, o matar ela estaria aliviando a dor dele. Só que nessa, abre aspas, brincadeira, fecha aspas, ele destruiu a vida dela porque morreu. Ele destruiu a vida dos pais dela porque perderam a filha. Ele destruiu a própria vida. E ele destruiu a vida dos pais dele, porque também perderam um filho. Não. Tá? Perderam um filho para o crime, o filho se tornou um assassino. Tá? Os outros perderam a filha porque tiveram que enterrá-la, ela morreu. Né? E eles se perderam também. Então, quer dizer, essa promoção
do bullying, essa promoção de algo que parece engraçado, não tem graça. É destrutivo, é ácido. É isso que Deus está falando aqui, ó. Gritarão por mim. E eu ouvirei. Infelizmente, ele ouviu de maneira errada. Porque ele deveria ter procurado ajuda, inclusive a ajuda dos outros alunos. Se bem que muitas vezes a nossa sociedade, dependendo da construção que se faz dentro do grupo social, a nossa sociedade aprova e aceita esse tipo de ação. Nos Estados Unidos, há uns anos atrás, lançaram um jogo chamado Bullying, que você fazia ponto fazendo bullying contra os outros alunos da escola. Depois desse jogo, tanto que ele foi proibido inicialmente nos Estados Unidos, depois ele foi proibido no mundo inteiro, e ele não teve sequência, ele não teve mais continuação. Não que não existam outros jogos violentos que tenham temática similar, que é o caso, por exemplo, naquele... Como é que é o nome daquele jogo? Baleia Azul, né? Não, Baleia Azul a gente resolve com a Havaiana Azul. É um jogo de videogame, GTA. O GTA é um jogo violento, onde você se transveste na posição de um bandido para você conquistar coisas através dessa questão da bandidagem. Tá? Mas não é tão violento, assim, no sentido psicológico, como era o bullying. Tá? Então, por que o cara sofre bullying? O cara sofre bullying porque ele é baixo, ele sofre bullying porque ele é alto, ele sofre bullying porque ele é homossexual. É negro, Porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele usa bigode, que nem tem o Mateus. Porque é pobre. Porque é pobre, porque ele é rico, porque ele é cabeludo, que nem o seu José. Porque não entra na moda, né? Junto com os grupos, com outros grupos, então, quer dizer, né? Agora, quando a pessoa tem uma cabeça mais bem estruturada, ela consegue manobrar essa estrutura e o bullying perde a graça para o próprio grupo. Agora, quando a pessoa não tem uma boa cabeça para fazer essa fuga, fazer essa extração, a pessoa acaba ficando remoendo isso, às vezes, anos e anos aqui. Ou mata ou se mata, né? Ou tira a própria vida. Ou se mata, exatamente. Ou mata ou se mata. Ou como a Lúcia falou, faz as duas coisas. Mata e se mata. Tá? Então, aí, dia dessa situação, a gente se vê nessa leitura, né? Porque aí você fica no lado de quem, né? Não tem lado. É como a gente estava falando antes da gente começar a reunião, tá? O seu José e eu conversando sobre a guerra na Palestina, né? A guerra na faixa de Gaza. Não tem lado para você defender. Não tem lado. Existem ações que foram mal feitas, que foram destrutivas, que não deveriam ter acontecido. Como, por exemplo, aquela invasão estúpida dos palestinos contra Israel. Poxa, você vai atacar uma região onde o exército da região é maior do que a população, do que a sua população. Então, quer dizer, já é uma estupidez aí. Né? Matematicamente falando, eu já estou me condenando à derrota. Porque o exército deles tem mais de um soldado para cada morador de Gaza. E, além disso, eles têm uma tecnologia que Gaza não tem. Então, você está tudo contra você. Agora, qual que é o risco? De Israel, literalmente, cometer o mesmo crime que cometeram com Israel na Segunda Guerra Mundial, que é a tentativa do genocídio do povo. O extermínio do povo. E corre esse risco. Infelizmente. Aí o senhor José comentou. Agora você imagina a cabeça desses jovens, dessas crianças, de ambos os lados, que estão vivendo essa situação. Eles vão tender a fazer o quê? A querer vingança. E como diz aquele velho deitado, a lei de Italião não funciona. Porque se eu der um tapa para a Nilzete, ela vai querer me dar um soco. Se ela me der um soco, eu vou querer devolver 2 socos.
Então não existe a resposta igualitária. Existe uma resposta sempre a maior, né? A lei de Talião falava assim: se você matou alguém, tá? Então alguém, o irmão ou o pai, vai ter o direito de te matar. Mas espera aí, se eu dou o direito do outro de matar, se eu dou o direito de A matar B, quer dizer, vamos melhorar. A matou B. Se C tem o direito de matar A, então D tem o direito de matar C. E um vai matando o outro sem parar. Tá? Então, gente, não existe isso. A destruição, o ódio leva à destruição. Se eu semeio ódio, eu colho ódio. Se eu semeio destruição, eu colho destruição. Não tem acordo. Não tem outro acordo. Eu vou colher aquilo que eu semeio. Hã? E aí, o que mais vocês têm aí? Parte Mais ok. nada? Então, segunda leitura, o que a gente tem de Paulo aí? O que Paulo nos fala? Os Tessalonicenses, né? Que Oi? acolheram a palavra movidos pelo Espírito Santo, né? Eles se converteram ao Deus verdadeiro, né? Embora com todas as dificuldades que eles tinham, né? Onde era a Tessalônica? Já Duas falou perguntas aqui. Vamos ver como é que está a geografia da gente. na Grécia, né? Onde ficava a Tessalônica? Na Grécia. E onde fica a Macedônia? Macedônia era por A do Egito? Não, ela fica na parte continental da Grécia. Né? E ela é a divisa da Ásia com a Europa. Né? Então, a Macedônia, hoje existe um país chamado Macedônia, mas eu não sei se ele tem fronteiras nem parecidas com as da época. Né? Mas a Macedônia, ela separava o bloco da Ásia do bloco da Europa. Né? Então, a Macedônia, ela era, além de um lugar estratégico, ela era também um lugar que fermentava muitas ações. Então pensa assim, como é que é a sociedade? Como é que a sociedade muda? A sociedade muda na medida que ela vai tendo alterações nas suas estruturas internas, né? Então, à medida que eu vou recebendo povos novos, eu vou tendo uma como é que fala? Eu vou tendo uma... Sociedade transformada, né? Mista, né? Isso, uma transformação na sociedade. Então, novas ideias vão fazer com que a sociedade mude. Há uns anos atrás, a gente falava assim, o pecado é roubar, o pecado é enganar, o pecado... Depois, quando entrou em voga o uso do cheque, um dos chamados, da época, chamados pecado moderno, era o cheque sem fundo. Porque eu estava enganando alguém, dando uma promessa de algo que eu não tinha. Hoje a gente já não tem mais, o cheque, pode ser, já caiu em desuso, mas nós temos vários outros artifícios que também são pecados nossos, modernos, que hoje nós cometemos e que há alguns Ainda anos existe, Zacarias, o cheque? existe. Tenho aqui ainda os velhos aqui. Não, eu aqui em casa, eu acho que eu não tenho mais. Acho que a Lourdes ainda tem falando cheques. Mas eu aqui em casa, eu acho que não tenho mais do meu banco. Mas se eu for no banco lá e solicitar, eles pedem o cheque. O cheque é uma ordem de pagamento que pode ser usada para pagamento futuro. Então, o Inclusive, se cheque você existe. não tem, perdão, se você não tem, você imprime na hora, né? Maquininha te imprime. Então, Grandes empresas utilizam muito cheque.
porque elas têm que ter um controle financeiro mais rigoroso. Embora hoje se use o Pix também nas empresas, mas eles usam muito mais o cheque, porque o cheque ele vai no contrapagamento da fatura. Então eu tenho 2 documentos fiscais, a fatura que eu vou pagar e o cheque que eu paguei. E esses 2 têm que usar e zerar. Né? A própria comunidade, dependendo do que ela vai pagar, ela usa cheque. Né? Então o cheque ainda existe, sim. Acho que o Matheus nunca nem viu um cheque na vida, mas existiam cheques nessa época, né? Você tinha o cheque cowboy, não sei se vocês lembram. Lembra do cheque cowboy? Não? Não. O cheque cowboy é aquele que recebe quem saca primeiro. Tinha o cheque voador, nunca ninguém sabia quando ele ia pousar. Eram todas situações que a gente tinha, só que são pecados, pecados modernos, né? O bate-volta. O bate-volta era o cheque ioiô. Ele vai e vem. Hoje o cheque está tão em desuso que muitas vezes, por exemplo, nós recebemos de um cliente um cheque. O cara não conseguiu mandar o cheque para a gente conseguir receber. Ele preenchia o cheque estava errado. Aí o cheque era devolvido, ele preenchia outro cheque, o cheque foi preenchido errado. Até que ele se enfesou, pegou o dinheiro, entregou para o meu sócio lá e foi em dinheiro mesmo. Mas por ser empresa, ele usava cheque. Mas o que é importante a gente entender aqui, ó, que eu quero. Por que eu perguntei da Tessalônica e da Macedônia? São duas regiões geográficas distintas, diferentes. Então você vai ter na Macedônia já essa parte mais europeia. Então é quando a igreja já começa a avançar na região de Roma, ela já começa a avançar na região que ela vai alcançar França, Espanha, né? Porque embora eles não pertenciam ao Império Romano, não tinham fama, né? Eles já eram conhecidos pelos povos da época. Então era comum, só que eles eram chamados de terra de bárbaros. Embora os bárbaros que ficaram famosos são os ingleses e os nórdicos, que entraram para o exército romano no final, perto da queda do Império Romano, como soldados mercenários, todo o povo fora, que não falava latim, né, era considerado pelos romanos como bárbaros. Então, os espanhóis, o que hoje é Espanha, né? O que hoje são portugueses, o que hoje são franceses, né? Todos eles eram bárbaros, e vocês veem, a influência de Roma era tão grande que mesmo eles sendo bárbaros, a língua deles é latina, como a nossa, que é português, né? O português, o espanhol, o francês, é tudo latino, não é anglo-saxão e não é de origem celta. Né? Tanto é, Zacarias, que na minha época, dos anos 50, 60, época de ginásio, não tinha inglês nem francês, era francês e latim, por causa do português. Então, você entender a língua portuguesa, você tinha que estudar o latim. Então, o senhor estudava a língua dos cachorros? Exatamente. Era latim para cá, latim para lá. Tá certo. Então, por que francês na época? É a mesma coisa, por isso a gente fala que a sociedade vai mudando. Por que francês na época? Porque a França, a língua comercial utilizada na época era o francês. E por que francês? Porque poucos anos antes, ou poucos séculos antes, né? Não falar anos, acho que dá século, você vai ter, a China já te caiu, você vai ter o domínio de Bonaparte. Napoleão. Ô, Zacarias. Diga. Eu tava assim, quando eu estava meditando, né, a palavra, né? A primeira leitura, a segunda e o evangelho, né?
você pega a primeira leitura e o Evangelho, você tem uma certa facilidade, sabe, de refletir. Agora, quando você pega a segunda leitura, ela me parece um pouco mais, Fora do sabe, contexto. assim, mais difícil. Oi? Fora do contexto. Isso, que dá a impressão que você não está entendendo o que está escrito ali. Isso é a liturgia, gente. Isso é a liturgia. É isso que eu insisto sempre com vocês, para vocês prestarem atenção. E estar sempre atentos a isso. Primeira leitura e evangelho estão sempre intimamente ligados. A segunda leitura, ela é uma recomendação. A segunda leitura, ela será uma recomendação, um conselho, uma opinião para a comunidade. É uma carta, né? Por isso que é sempre uma carta, tem alguns outros textos, mas tem endereços, né? Então, a primeira leitura, ela vai fazer uma ligação direta com o Evangelho. Então, você vai ter uma conexão mais forte. Isso. A segunda leitura também está conectada ao Evangelho e ao tema da celebração. Mas a segunda leitura é voltada à comunidade. O que a comunidade precisa fazer? Se converter. A palavra-chave da segunda leitura está lá no versículo, no meio do versículo 9. Acolhestes e como vos convertestes. Então, o conselho que é dado na segunda leitura é o convite à conversão. Vamos mudar, vamos ser um povo novo, vamos ser um povo concebido na força da esperança, na força do amor. A igreja é caminho. Entendeu? Aí, então, aí no final termina, né, falando, né, que Jesus é que nos livra do castigo que está por vir. Só que lembrando, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é o primeiro texto da Bíblia do Novo Testamento. Então é o texto onde você vai ter menos reflexão de todo o resto. A partir da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, você começa a construir a Bíblia. Então, a partir dessa carta, você começa a refletir. Então, você tem aqui ainda aquela mentalidade da iminência do retorno de Cristo, que Cristo vai voltar semana que vem. Então, aqui você ainda tem essa presença. Paulo já está se desvencilhando disso, porque ele já está de idade avançada, então ele já está vendo, aqui faltava o quê? 12 ou 13 anos para ele morrer. E ele não morreu de morte natural, ele morreu de morte provocada. Mas se você pega as cartas de Paulo, são mais fáceis de entender, né? Agora, essa aqui é uma das mais difíceis, porque é a primeira. A partir daqui ele começa a refletir. E a partir da primeira também, você já começa a ter uma visão mais voltada ao problema existente na comunidade. Essa também fala de um problema na comunidade. Mas aqui nós ainda estamos, pode-se dizer, na saudação. Ele ainda está fazendo a elevação e a construção do dia a dia da comunidade. Ele está ainda elevando essa comunidade para que essa comunidade possa crescer. Mas Paulo já está colocando aqui a chave: conversão. Vocês se converteram e levaram a conversão aos outros. Então, esse é o caminho. Como eu falei ontem no curso de Crisma da Newsette, o convite é que nós mudemos e nos coloquemos a serviço. E não simplesmente que a gente continue na mesmice. Mais algo? Não. Evangelho. Esse está fácil. Isso aí o Mateus sozinho já vai matar o Evangelho e mostrar para todo mundo os 613 preceitos. Vamos aí, Mateus, vamos lá. Gente, só uma dúvida. Vocês estão me vendo aí? Às vezes sim, às vezes você some. Agora você sumiu. Então, porque no meu celular não está aparecendo, sei lá. O Meet às vezes dá esses piripaques, viu, Matheus? Não estranha, não. Você aparece, depois você some, aparece só
só a tua letra inicial, depois você volta de novo. E Então, a meu celular Nilzete? tá ruim. Saiu? A Nilzete caiu e não conseguiu voltar. É, A Fran também entrou e também caiu. é. É que eu estranhei, meu celular tá ruim mesmo, entendeu? Ah, mas fica tranquilo, o meu também tá péssimo. É que como a reunião eu faço pelo computador, não estranho tanto. Ah, tá, entendi. Ah, então está Quer falar, funcionando, beleza. Matheus, alguma coisa do Evangelho? Eu vou só dar uma lidinha rápida, porque eu peguei meio no começo dela. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, Uhum. Vamos lá, seu Zé. Não, as relações humanas baseadas no amor vence todos os conflitos e as injustiças, né? Gerando fraternidade, que é a proposta de Jesus, né? Agora, para os nossos dias, amar a Deus e ao próximo não é tarefa fácil, né? Nós exigimos mais do outro e não fazemos a nossa parte. pelo que eu entendi numa parte aqui, isso é se todos, né, fizessem isso. Mas isso aí seria o básico para a sociedade viver em paz, né? Isso aí, tipo, se todo mundo levasse a risca, eu acredito igual que a tinha comentado sobre o acontecido da escola, não teria acontecido isso, né? É verdade. Porque, assim, se a sociedade, assim, o povo, né, em geral, né, se vivesse esses dois mandamentos, né, a gente teria a paz. Porque eles são os dois maiores mandamentos da lei de Deus, né? Amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo, né? E o amor, assim, o amor é vida, o amor é paz, né? É que sim, não só a palavra, né? Em si, É, Deus em geral, né? Infelizmente, sim, nem a palavra Deus e nem o ser é, tipo, infinitamente Deus, ninguém sabe, parece que não existe. Muito bom. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês lembram do evangelho da semana passada? Uhum. Esse aqui pode dizer, uma continuidade, né? Continuidade, inclusive, é continuidade mesmo. Então, quando ele fala que os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar o sol dos seus. Aqui é quando ele perguntou, quando Jesus faz a pergunta, de quem é a imagem que está na moeda? A César o que é de César, né? Dê a César o que é de uhum, César. É. E eles continuam tentando pegar Jesus. Hum. Qual o maior mandamento? Qual o uhum. maior mandamento? É do domingo passado. Eles continuam fazendo ciladas. Qual o maior mandamento? Por quê? Porque se Jesus assume que qualquer mandamento é maior que o outro, ele estaria blasfemando contra a fé judaica. Sim, Então ele fala o quê? Não, eu tenho que colocar, o Jesus fala assim, eles são pessoas que estão, como é que fala? Tentando desarmar Jesus, fazer com que uhum. Jesus fosse desmascarado, vamos falar assim. Tá? Ai, Matheus, você voltou, viu? Mas assim, o Zacarias, porque Você se achou de assim, novo. se Jesus deixa, né, aberto, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Se ele deixa aberto, é muito amplo essa questão, né? Então, ele coloca os dois para o quê? Você viver nos dois, você não comete as outras coisas. Então, mas é exatamente isso. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Quem ama o próximo como a si mesmo, quem ama o próximo como ele mesmo, ele não mata, ele não rouba, ele não comete É, adultério, entendeu? Então, quer dizer, ele cumpre os 10 mandamentos. Mas existem alguns detalhes dentro da história judaica que a gente tem que tomar um certo cuidado. O que o sal dos seus
e os levitas, né, por assim dizer, fizeram com os 10 mandamentos. Eles pegaram aqueles 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos. Eu não lembro ao certo qual é a ordem, mas são 300, acho que são 365 obrigações e o resto são restrições. O que pode e o que não pode. Eles criaram um negócio chamado a lei do puro e do impuro. Então, para você fazer A, você tem que cumprir B. Para você cumprir B, você tem que fazer C. E aí Jesus coloca o quê? Vocês criam pesados fardos, não carregam e não deixam os outros carregarem. De maneira que vocês se condenam e deixam os outros presos, condenados no passado. Então Jesus pega esses 613 preceitos, esse universo de coisas que eles colocam para fazer, e resume em 2. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós temos o centro da fé católica, ou o centro da fé cristã. Não dá para falar que é católica, porque a Igreja Católica só vai surgir séculos mais tarde, né? Aqui é o centro da fé cristã, da fé daqueles que creem em Cristo, da fé dos nazareus, que prega que você esteja pronto a atender às necessidades do irmão. Né? Então, quem cumpre esses preceitos, ele já está cumprindo a vontade de Deus, porque ele cumpre a necessidade do irmão. Ele atende a necessidade do irmão. Tá? O texto aqui ele vai continuar. Na realidade, ele tem um prefácio, né, antes desse texto e uma continuação, onde Jesus acaba de desbancar o pessoal aqui. Né? Deixa eu ver, Mateus 22, 34. Mateus. O de hoje? 22. 34 a 40. Não, eu estou procurando o capítulo ainda. Vinte e dois, 34. Ao ouvi-lo, o povo ficava assombrado com seus ensinamentos. Os fariseus, ao saber que haviam fechado a boca dos saduceus, reuniram-se no lugar e um deles lhe perguntou capciosamente: Mestre, qual é o preceito mais importante da lei? Na lei. Jesus respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o preceito mais importante, porém o segundo é equivalente: amarás o próximo como a ti mesmo. Esses 2 preceitos sustentam a lei inteira e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe propôs uma questão: o que pensais sobre o Messias? De quem é filho? Responderam-lhe de Davi. Ele lhes disse: então, como Davi, inspirado, o chama o Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-se à minha direita, até que eu faça teus inimigos estrado dos seus pés. Pois se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Ninguém podia responder-lhe. E daí em diante ninguém se atreveu a fazer mais perguntas. Esse é o texto que continua do texto que a gente estava lendo no domingo. Então, quer dizer, eles vão testando até Jesus inverter essa pergunta e jogar de volta. E aí desmonta toda essa artimanha que eles fizeram, que eles construíram para desbancar Jesus. Verdade. Bom, o que mais que a gente tem aí para falar, gente?
Uma coisinha. Toda a lei, quando Jesus fala aqui de toda a lei, ele se refere não aos 613 preceitos construídos pelos fariseus, Mas sobre Moisés, né? mas a chamada lei de Moisés, o Pentateuco, Isso. o Torá. Os profetas, a gente já sabe, ele se refere aos profetas que eram aqueles que falavam em nome de Deus, anunciando a boa nova, né? Anunciando o Messias, anunciando a construção do reino. E a fé judaica, ela é baseada num tripé. São a lei, os profetas e os livros da sabedoria. Torá, Niev, Kiev. E aí você tem um acréscimo, uma quarta perna, que são os livros históricos, que é o Sitiv. Né? Só que os livros históricos, eles teriam como função relatar a história. Eles não trazem a história de verdade. Porque é o engraçado, nós acreditamos, estava um negócio sobre isso, que são livros que não seriam assim sagrados, né? Não. Eles são complementos ali, mas não são sagrados, né? Se você pegar a fé judaica, eles não são livros de cunho sagrado, são livros de cunho de estudo. É para orientar o povo, embora eles não tragam a história, vamos dizer assim, correta. Eles trazem uma visão religiosa da história. Exatamente. É uma filosofia, vai da coisa. Isso. Podemos falar, ou eu diria eu vou até mais longe, a teologia da história. Exatamente. Tá? Eu vou até mais longe. Vou até mais longe. E aí, gente, mais alguma coisa? Eu, de minha parte, ok, Zacarias. Neide? Para mim também, Zacarias. Para mim tá tudo ok agora, viu? Então, bom, a gente conseguiu pegar bem. São leituras curtas, então até a reunião foi um pouquinho mais curta, mas foi legal. Foi legal. Já vão ficando atentos que a gente vai ter que fazer a escala do dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro eu não estarei em São Paulo. Tá? Então eu não vou poder ajudar ninguém nesse dia. Tá? O Danilo vai competir, eu vou acompanhar ele. Eu só vou jogar no grupo, provavelmente hoje ou amanhã. Eu vou jogar no grupo dos coordenadores e vou jogar no grupo dos leitores, para que você se prepare para as 3 missas do dia 2. Tá? Dia 2 de novembro já está aí. E já pensar também, já vamos pensando também, porque a gente sempre tem aquele problema. A partir do dia 18 de dezembro, a gente já tem que começar a pensar em quem não estará nas celebrações. Então vai ter a escala das equipes, mas todo mundo que estiver por aqui, fica atento, porque as equipes podem precisar de socorro. Tá? Então, na missa 18, a partir por volta do dia 18, não sei que dia que vai cair, peraí. É uma semana antes do Natal. A missa do dia 17, que antecede o dia 24, a missa do dia 24, a missa do dia 31, e lógico, a missa do dia 25 e do dia 1º, e a missa do dia 7 de janeiro. Tá? Então a gente tem que ficar atento. E esses dias são os dias que menos gente está em São Paulo. Então já vai começar a ficar todo mundo esperto, para quem estiver já ir pegando, eu gosto da missa das 7, então se a equipe A estiver na missa das 7, eu posso estar ajudando. Eu vou mais na missa das 18, então se a equipe B estiver lá na missa das 18, eu vou estar ajudando. E a mesma coisa para as quintas-feiras desses dias. Tá bom? Correto. Mais alguma coisa, minha gente? É só isso. Tudo certo. Então, vamos pedir a nossa oração final. Vamos invocando, através da aclamação, ao evangelho que está no folheto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará a ele, e nós os viveremos. Assim pedimos ao Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que nos leva nos ombros, que nos cubra com a sua proteção e nos mostre o caminho da retidão, da paz e do amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. céu. O pão nosso de cada Nosso dia nos dai hoje. hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim assim como como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos Não nos deixeis deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mas todo livrai-nos de todo mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom final de semana, né? Nós estamos no começo da semana, mas um bom fim de semana para todo mundo. Que a gente fique em paz. Amém. Deus abençoe a gente.